Boa tarde, queridos. Boa tarde de sábado, né? É um prazer podermos estar juntos aqui para mais um estudo. E o que eu desejo é que a paz do Senhor Jesus envolva a tua vida, a vida de cada um dos seus amados. É sempre refrigério para o nosso coração a gente saber que Deus nunca deixa seu povo, seus filhos, sem esperança e sem paz. Hoje estamos caminhando em meio a uma ameaça e em meio a incertezas neste mundo, e nós carecemos de encher o nosso coração de esperança para que recobramos ânimo. Uma das grandes promessas de Deus está descrita lá em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1, quando ele diz que nos trará novos céus e nova terra. E é isso que nós aguardamos. Eu vou convidar você, se você tem uma Bíblia, que você esteja com sua Bíblia na mão, se não tiver, caneta e papel na mão, porque você vai anotando os versículos que não for possível a gente ler, embora eu vá citar, que depois você confira. É preciso conferirmos tudo aquilo que nós ouvimos para termos a certeza que não está vindo do ser humano, mas que o ser humano, eu, miserável pecadora, está sendo um instrumento do verdadeiro Deus. Você tem olhado com que ótica para o futuro? Você tem esperanças no seu coração? Ou você tem olhado sem esperança para o futuro? Lá em Jeremias, no capítulo 31, os versículos 16 e 17, o Senhor nos fala algo maravilhoso. Ele diz que é Ele quem reprime o nosso choro. Os versículos 16 e 17 do capítulo 31 de Jeremias, a palavra de Deus diz assim para mim e para você: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos. No versículo 17 ele diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Então, que promessa maravilhosa. Reprime o choro, reprime as lágrimas, porque aquele que é infalível em cumprir tudo, para o qual não existem impossibilidades, ele diz que há um futuro para nós. E isso enche o nosso coração de gozo, de alegria e de paz. O nosso presente e o nosso futuro estão sob os olhos do Todo-Poderoso Deus, sob o cuidado dele. Então, guarde as promessas de Deus, que nem essas, no seu coração, e tenha certeza de que o teu caminho está sendo iluminado por ele, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Certeza é a palavra-chave para nós, porque as promessas estabelecidas na palavra de Deus, elas são infalíveis. E nós que cremos em Deus, eu creio que você crê em Deus. Se você crê em Deus, você crê no que Deus é. E Deus é um ser que ele não mente. Deus é um ser que é onipotente. Eu creio que todos conhecem o relato da tempestade acalmada por Jesus, e que eu gostaria de fazer uma aplicação para as nossas vidas neste momento de pandemia. A gente tem ouvido muita história sobre a pandemia, são muitas coisas que assustam os filhos de Deus, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão angustiadas com o que está acontecendo, com o que pode acontecer, com o que vai acontecer. Enfim, nós estamos que nem os discípulos no meio de uma tempestade, num mar que se revolta. E nós precisamos recobrar o ânimo no nosso coração. E lá em Mateus, no capítulo 14, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, os versículos 22, 25 a 31, dizem assim: o que tinha acontecido na realidade é que Jesus ele tinha estado pregando para uma multidão, muitas pessoas. E daí após ele despedir essa multidão, ele disse para os discípulos seguirem na frente, tomarem o barco, irem na frente, que depois ele iria encontrar-se com eles. E aí Jesus, quando despediu a multidão, ele não tomou logo a direção para encontrar com os discípulos, mas ele subiu a um monte para orar. E quando terminou essa oração, foi que Jesus foi se encontrar com os seus amigos. E diz o versículo 22,
Diz assim, logo em seguida, que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. No versículo 25, diz assim, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram de medo. Eu imagino o pavor, um bocado de macho, né? Homens corajosos, Pedro truculento e com medo, gritando com medo de um fantasma. E ali naquele momento, no versículo 27, Jesus imediatamente diz assim, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele, Jesus, disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo. E começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Que lição para nós! Ali estava uma tempestade violenta, ameaçando a vida daqueles homens, assim como uma tempestade violenta se levantou no meio da humanidade, ameaçando a todos, ameaçando os filhos de Deus, ameaçando a embarcação deste mundo. E nós estamos a lutar hoje em meio a esse mar agitado, agitados pela ameaça de um vírus, a ameaça da crise econômica que vai vir, há muitas pessoas preocupadas com isso, o aumento da violência, a corrupção, as ondas e os ventos são diversos. E como os discípulos, muitos nos sentimos abandonados. Como é que vai ser a minha vida? O que é que vai acontecer? Como se tivéssemos abandonados a nossa própria sorte, assim como sentiram os discípulos, aqueles marmanjos, com medo das ameaças, quando sabiam que Jesus estaria com eles. Jesus prometeu. O grande problema dos discípulos, e de uma forma especial de Pedro, foi ter tirado os olhos da promessa de Jesus, foi ter tirado os olhos da direção de Jesus e ter olhado para as ondas altas, o vento forte. E será que não é isso que nós estamos fazendo hoje? Estamos nos sentindo abandonados, como se estivéssemos sozinhos, como se Jesus tivesse se esquecido de vir ao nosso encontro. Não conseguimos perceber, por causa de tudo que temos colocado diante dos nossos olhos, que tem sido oferecida, as informações, as ameaças, já morreu não sei quantos estão contraíram a Covid. A gente não consegue perceber que Jesus está se aproximando, assim como dos discípulos. Ele hoje se aproxima de nós a cada instante, como naquela noite, dentro daquele pequeno barco agitado pela violência da tempestade. Hoje ele se aproxima também da embarcação da nossa vida. A violência dos ventos tinha distraído a atenção dos discípulos, tinham distraído as suas mentes da promessa de Jesus e que iria encontrá-los, e eles ficaram apavorados. O Senhor Jesus nos fez uma promessa tremenda, lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você acredita nisso, diga amém. Eu creio que Ele estará conosco. Ele está conosco agora. Ele está conosco nas boas circunstâncias. Ele está conosco em nossas dificuldades. Nós não podemos nos distrair da presença de Jesus ao nosso lado, como os discípulos se distraíram. E se encontra registrada essa história nas Sagradas Escrituras, para que dela nós tiremos elementos para dar ânimo ao nosso coração nos dias de hoje. Não estão ali só para ilustrar o que aconteceu, mas há um recado de Jesus para nós hoje. Queridos, distrair-se das promessas de Deus gera pavor no coração. E se eu e você estamos sentindo medo, pavor, se estamos sentindo ameaçados, talvez nós tenhamos nos distraído das promessas de Jesus, inclusive quando ele disse que estaria conosco todos os dias.
Sabe, queridos, quando fixamos os nossos olhos na agitação das ameaças deste mundo, não conseguimos identificar Jesus ao nosso lado e até enxergamos fantasmas, pois a nossa fé desfalece. Jesus está presente nos nossos momentos de calmaria, mas é nas tempestades ameaçadoras da vida que ele realiza sua obra mais refinada no nosso coração, imprimindo em nosso coração aquilo que é indispensável para agradar a Deus, a fé genuína e uma confiança inabalável nele, confiança no cuidado e no amor de Deus para conosco. Essa é uma das maiores obras do Espírito Santo. É termos fé no nosso Deus. E sabe por que essa obra só é feita em tempo de tempestades, em hora em que Deus mais trabalha o nosso coração? Embora Deus não quisesse que fosse assim, sabe? Deus não queria que aprendêssemos com tempestades. Mas são nesses momentos que aprendemos. E sabe por quê? Porque só em momentos assim é que ele recebe de nós uma mais dedicada atenção. É no momento em que estamos aperreados que nós chamamos por Deus. É verdade ou não é? Pensa direitinho, quais os momentos que você mais chega próximo de Deus, invoca o nome de Deus? É quando se está aperreado. Estamos ou não dedicados mais a Deus nesses últimos 2 meses? Não podemos controlar a agitação, queridos, pela qual passa o mundo agora. Nós não podemos controlar. Mas nós podemos controlar onde fixaremos os nossos olhos, a fim de que essa obra do Espírito Santo, ela seja feita em nosso coração. Se nós fixarmos os nossos olhos em Jesus, nas suas promessas, nós sairemos vitoriosos. No momento em que Pedro olhou para a agitação do mar, para as ondas fortes, como a gente leu aí, quando ele olhou para aquilo ali, ele começou a afundar. Jesus já tinha lhe dito que estaria ali com ele. Assegurou dessa forma o seu cuidado, assim como assegura para mim e para você. Eis que eu estou convosco todos os dias. O que Jesus está querendo dizer é que ele nos assegura a sua mão protetora, a sua graça e a sua salvação. Eis que eu estou convosco, não só é para te fazer sentir grande, eis que estou convosco, é assegurando para mim e para você uma presença que detém toda ameaça. Por isso nós não deveríamos temer. Se tememos, se estamos apavorados, é porque a nossa mente está sendo mais alimentada com as ameaças, com o que está acontecendo nesse mundo visível, do que com o que está acontecendo no mundo invisível. Se os nossos olhos pudessem ser descortinados, nós enxergaríamos milhares de anjos de Deus em torno de nós. Nós enxergaríamos a muralha de anjos erguida em nossas vidas e dos nossos amados. Há muito que temer no mundo atual se a gente permanecer com os olhos postos nele, né? Mas Deus nos diz repetidamente na sua palavra como que ele ordena até através de sua palavra que não temos que ter medo. E só existe uma forma de nós afastarmos, banirmos o medo dos nossos corações e das nossas mentes. É fixarmos o nosso pensamento em Cristo, fixarmos a nossa mente, sem vacilarmos na fé. E experimentaremos, então, a confiança e paz que são inabaláveis no Senhor. Confiança e paz não vem como um milagre. Senhor, me dá confiança e paz. É um exercício de parceria. É uma bênção que só vem como resposta a uma parceria que fazemos com Deus. Essa parceria significa que eu tenho um papel a desempenhar e Deus desempenhará o dele. Então, eu tenho que me chegar a Deus. Eu tenho que encher a minha mente da sua verdade.
É essa a minha parte, da sua promessa. E quando eu faço nisso, a fé e a confiança vêm. A palavra de Deus diz para mim e para você que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Está escrito. Então, se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e eu quero ter fé, não basta eu pedir, é preciso que eu peça, mas eu me exponha a me encher do que a palavra revela, porque é através dessa palavra impressa na minha mente, quando eu leio, que o Espírito Santo traz ao meu coração a fé genuína e a confiança inabalável. Converse com o Senhor, conte a Jesus suas lutas interiores e fale para ele dos seus medos, se apegue a ele. Clame ao Senhor pela sua graça e força, que seja derramado sobre sua vida, sobre a vida dos seus amados, dos seus familiares, de toda a humanidade. Quando estiver cheio de medos e de temores, experimente cantar e louvar o Senhor. Há poder. E nós temos passagens na Bíblia que falam sobre isso. Quando Josafá estava diante de uma grande ameaça sobre ele e sobre o reino de Judá, Josafá começou a cantar louvores ao Senhor. Ele ordenou que os levitas começassem a cantar e marchassem. E quando eles começaram a cantar e a louvar, Deus pelejou por eles. Então, diante do medo, diante da angústia, diante do temor, diante do pânico e da depressão, tenha coragem de cantar louvores ao Senhor, como esse hino que a gente cantou agora. Cante ao Senhor, experimente o poder tremendo que o Senhor faz a fluir sobre nossas vidas através do louvor. Eu vou te dizer uma coisa, não pare de cantar, de louvar, até que você perceba a paz no seu coração e que esteja novamente confiando em Deus. Deus nos leva à sua presença para aliviar o nosso coração. E o louvor cantado nos leva à presença de Deus. Tem uma música que eu gosto muito, eu acho que ela é da Igreja Católica, mas eu gosto demais. O Senhor quer nos ver sorrindo, eu gosto muito. Eu acho que o nome dessa música é Noites Traiçoeiras, não é? O Senhor quer nos ver sorrindo. Então, por pior que sejam os fatos, as circunstâncias, Deus é a razão da minha fé, é a razão da sua fé. Eu não sei cantar essa música, mas eu ouço de vez em quando. Eu gostaria de saber cantar e ter voz boa para cantar para vocês agora. Mas ouçam depois essa música. Deus quer te ver sorrindo. Nós precisamos entender essa verdade. O Senhor não tem nenhum prazer em nos ver assustados, depressivos e em pânico. Queridos, o louvor, ele aproxima mais e mais os anjos de Deus e afugenta os anjos maus que buscam envolver os filhos de Deus nas densas trevas do medo, do pavor, da depressão, da angústia. Estar com Jesus não poupa o cristão de ser surpreendido por tribulações e aflições aqui neste mundo, não poupa. Mas o próprio Jesus até nos preveniu contra isso, ele disse assim, no mundo tereis aflições. Mas ele vai dizer, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai ter problemas, mas tenha bom ânimo, sabe por quê? Eu estou do seu lado. E no final vai ser vitória. Você pode estar passando por angústia, por perseguições, o desemprego aí diante de você. Tenha bom ânimo. Como eu vou ter bom ânimo? Você vai ter bom ânimo porque você vai estar com o coração cheio de esperança. O Senhor não nos chamou para nos ver derrotados. O Senhor nos chamou para sermos seus, para nos fazer vitoriosos. A certeza da constante companhia de Jesus e a fé na bendita esperança de seu breve retorno. Jesus está voltando. Isso fortalece o nosso coração, nos enche de confiança em Deus, um Deus que é fiel e que cuida dos seus seguidores. Deus não está distraído de você. Você está com medo, você está com ameaça de ser desempregado, Deus cuida de você.
Eu não sei como eu cuidaria, e não sei como Deus cuidará, mas eu sei que Ele cuida. A sua palavra diz lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, Deus fala assim: eu velo, eu vigio sobre as minhas palavras para as cumprir. Então Ele vai cuidar de você, querido. Qual tem sido o constante alimento do seu coração ultimamente? Do que é que mais a sua mente tem se enchido? Ao que é que mais você tem exposto os seus olhos e os seus ouvidos? Aos ventos fortes da tempestade da Covid-19, que ele traz medo, medo de ficar doente, medo da morte, medo de perdas, de amados, de bens? Eu já te perguntei se você crê na Bíblia, e você disse que crê. O nosso maior investimento agora é buscar acalmar o nosso coração. Você entende? Para que tenhamos saúde, é preciso buscar acalmar o nosso coração. E essa calmaria só vem com Deus. Firmes, eu e você, nas promessas de Deus. Por isso, invista mais em encher o seu coração das promessas de Deus. Quanto tempo você investe assistindo um telejornal que apavora a tua mente, que te faz murmurar, que te faz ficar apavorado, que te faz ficar nervoso? E quanto tempo você passa com a palavra de Deus aberta, que enche o teu coração de paz, de esperança, de sentido para a vida? Não dependa das circunstâncias para ter paz e tranquilidade. Não dependa de que o Covid vai passar, de que vai sair uma vacina. Não dependa. Porque outras crises não só poderão, mas virão após essa. E com maior intensidade. O que nós precisamos nesse momento não é que essa ameaça passe. A necessidade da nossa alma, eu e você precisamos entender, é de tirar os olhos do mundo e nos enchermos com as promessas de Deus. E entendermos que se a gente tirar os olhos das promessas de Deus, é como se a gente estivesse renunciando a ter fé no cuidado de Deus. Não façamos como Pedro, que se distraiu olhando para as agitações da tempestade e perdeu a Jesus de vista. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para os lados, ele perdeu Jesus de vista. Entenda nesta crise como um treinamento. Sim, é um treinamento a que estamos sendo submetidos para que sejamos preparados para outras crises que se levantarão, que poderão vir. E possivelmente, ao vir, elas vão requerer de nós maior fé e maior confiança. Se o nosso coração já está desfalecendo de terror, é porque a nossa fé está fragilizada. É claro que a gente se assusta, eu me assusto. Eu costumo até dizer que minha cabeça está mais branca nesses dias do Covid, estou com mais cabelos brancos, mas sabe por quê? É porque a cabeleireira está fechada, então a tinta está saindo do que estava. Não é por medo, é porque a tinta está saindo, mas muita gente está literalmente com a cabeça mais branca por causa do medo, desfalecendo. A nossa fé se fragilizando, os nossos olhos estão, então, na direção errada, carecendo do poder do Espírito Santo para a renovação da nossa vida. Precisamos de mais comunhão diária e pessoal com Deus. Conversar mais com Deus, para que seja restaurada em nosso coração a fé genuína, que seja restaurada a alegria da salvação. Será que a alegria do teu coração está dependendo de que tudo, que o mar fique calmo? A alegria do nosso coração tem que depender unicamente de saber que Jesus está ao nosso lado, que Jesus está voltando e há um novo céu e uma nova terra para nós. A nossa alegria deve ser em ter a certeza pelo que está escrito, que Jesus prometeu, que tudo isso vai passar, e não é só que vai passar com vitória para mim e para você, em nome de Jesus. Muitos estão tão embriagados com o mundo que perderam o paladar pela salvação de Jesus. A alegria é só pelo que o mundo oferece. Não sabe mais nem o que é ser alegre por estar salvo em Jesus. Resgate isso. O Senhor quer fazer essa obra no teu coração.
Seja feliz com Jesus. Peça ao Senhor que lhe faça experimentar o que é ser feliz com Jesus. Se a paz a mais doce tiver, ou se a amargura na vida, seja feliz, porque você tem Jesus, Jesus é com você. Você quer livrar-se do medo e da angústia? Além de louvar constantemente a Deus, busque mais comunhão pela oração, converse mais com o Senhor, encha a sua mente com as promessas de Deus, faça a sua parte nas prevenções, é claro, use a máscara, evite estar em locais, faça suas prevenções, mas olhe insistentemente para aquele que não perde você de vista. Erga uma muralha em torno de sua mente, entendeu? Com as promessas de Deus. Isaías 49, versículos 15 a 16, o Senhor nos fala assim: pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama? Eu amamentei meus filhos, Júnior, eu amamentei pouco, Felipe, eu amamentei mais, mas era com alegria que, quando eu estava amamentando, aqueles olhinhos deles paravam no meu olhar, que coisa mais doce. A gente não quer largar, pode uma mulher se esquecer do filho a quem ainda mama? Não, não pode. E Jesus diz assim: ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de você. E ele diz: veja, nas palmas das minhas mãos te gravei. Quando os cravos feriram as mãos de Jesus, estavam escrevendo ali o seu nome. Você, Yolanda, você, Janete, você, Gilmara, você, Cristina, você, Edna, você, a Carminha, você, Vera, todos os nossos nomes estavam sendo escritos com aqueles cravos nas palmas das mãos de Jesus. Ele disse: eu não posso esquecer, vocês estão gravados nas minhas mãos. O Salmo 43, 5 diz assim para mim e para você: por que estás abatida, ó minha alma? Davi pergunta a ele mesmo: por que estás abatida? Por que te preocupas dentro em mim? Por que esse pânico? Por que esse medo? Por que essa agitação? E diz assim: olha, espera em Deus, porque ainda o louvarei, meu Deus, meu Salvador. Espere em Deus, querido, você ainda vai louvá-lo. No livro de Lamentações, que foi um livro escrito por Jeremias, e havia muitos momentos de angústia quando ele escreveu esse livro. E Jeremias, ele escreveu algo que eu acho tremendo lá no capítulo 3 de Lamentações, no versículo 21. Ele diz assim: procuro trazer à memória o que pode me dar esperança. Olha que coisa mais linda. Tem que ser esse o nosso lema. Procuro trazer à memória o que pode me dar esperança. O que é que você tem trazido à sua memória? E às vezes endossa, assiste de manhã, assiste de tarde, assiste de noite, e lê, e abre, e manda mensagem. O que é que você está trazendo à sua memória e ainda levando à memória dos outros? É o que lhe dá esperança ou o que lhe arrasa, e arrasa a vida dos outros. Enchamos nossa mente com o que nos traz alegria ao coração. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, a gente encontra algo maravilhoso. Diz assim, Romanos 5:5, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você entende? A esperança não traz confusão mental, a esperança não traz pânico, a esperança não traz tormento. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração quando a gente busca a sua presença. É o amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo, e um coração cheio do amor de Deus, ele se torna cheio de confiança no Senhor, se torna cheio de fé no cuidadoso amor de Deus, um coração cheio de esperança. Sabe que quem ama verdadeiramente cuida. E se Deus nos ama, Ele cuida de nós, amém? Em 1 João também, no capítulo 4, no versículo 18 ainda, a palavra de Deus diz assim: o amor de Deus lança fora todo o medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele produz tormento. O amor de Deus lança fora todo o medo.
para que não haja tormento no coração humano. E se eu busco o batismo do Espírito Santo por uma vida de oração, por uma vida de estudo, quanto mais eu estudo a verdade, o Espírito da verdade, como é chamado, o Espírito da verdade enche meu coração do amor de Deus. E esse amor vai e lança fora todo medo, o medo que produz tormento. Quantos corações estão atormentados pelo medo? Pelo pânico e pela depressão, o nosso coração precisa ser cheio do amor de Deus. O que tem causado medo no teu coração? Tenha medo de ficar fora do céu. Tenha medo de perder a eternidade. Tenha medo não de perder esse mundo podre, um mundo que precisa ser restaurado. Tenha medo de perder, de sair da presença de Deus. Confiemos na providência de Deus em nossas vidas. As suas promessas, elas são confiáveis e permanentes. Deus não muda. No Salmo 121, nos versículos de 4 a 5, a palavra de Deus ainda diz assim: certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, você entendeu? Ele nem cochila. Nós cochilamos. A passagem de Lamentações que a irmã está procurando aqui é Lamentações 3, versículo 21. O Senhor é quem nos guarda, ele nem cochila, queridos. E nesses momentos difíceis que estamos passando, precisamos nos lembrar de que Deus prometeu ser o nosso guardião, amém? A verdade é que hoje o mundo, na sua história de maior crise, em relação à paz, tem perdido a esperança na restauração por Cristo Jesus. Onde encontrar essa paz que aquieta o nosso coração? Onde encontrar essa calma que traz segurança ao nosso coração e que remove esse medo? Paulo responde lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo nos responde quem é que nos dá essa paz. Ele diz assim: ora, o próprio Senhor, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 16. Achamos? Diz assim: o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Você entende? O Senhor da paz vos dê paz. Essa paz que aquieta o nosso coração é dada pelo Senhor da paz. Se for uma paz dada pelo mundo, o nosso coração não se aquietará. O Senhor da paz vos dê a paz. A paz genuína, ela é gerada no próprio Deus. É gerada através do próprio Deus e é dada por Ele. Em mais nada do que nos seja oferecido. Discursos humanos, pregações, acordos políticos, vacinas e remédios. Tem muita gente esperando ter paz aí. Na hora que for sair a vacina, agora eu estou em paz. Não, essa paz é falsa. Conhecimentos científicos e circunstâncias podem até apaziguar um pouco os sentimentos, mas descanso e paz, segurança, só em Deus. A paz é um presente de Deus que é gerada nele, para os que buscam a sua intimidade. E ele está ansioso de te conceder essa paz. Jesus nos fala ainda em João, no capítulo 14, no versículo 27, João 14, 27, Jesus ainda diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem entre em pânico. Eu dou a minha paz e ninguém pode roubar a paz de Deus no nosso coração, a não ser que abramos as vielas da alma, da nossa mente, para que essa paz seja roubada. O Senhor da paz, Ele nos dá a sua paz quando nós nos mantemos em constante comunhão com Ele. De Deus flui constantemente essa paz para os seus filhos. E se nós não estamos percebendo e sendo alimentados por essa paz, é porque talvez não estejamos indo à presença de Deus na frequência que necessitamos.
e com a sinceridade de coração que precisamos. Nunca este fluxo de paz é interrompido, é constante. Mas somos nós que interrompemos esse fluxo de paz originada do Senhor sobre nossas vidas pela falta da comunhão diária e constante com Ele através da sua palavra. Cada vez que estudamos e nos expomos à sua verdade, o Senhor faz jorrar sobre nós o Espírito Santo que nos enche da sua paz. Queridos, quando esse fluxo é interrompido, então é alimentado o medo, a tortura no nosso coração. E aí vem as inseguranças, e aí vem as incertezas para dentro de nós. Então aparecem as ansiedades, aparece o pânico, aparecem as insônias, aparecem as depressões. Mas o bom, querido, é que ainda há tempo de nós expulsarmos do nosso coração, da nossa mente, e sermos libertos até das consequências de abrigar essas depressões e esse medo, esse pavor e pânico no nosso coração. Ainda há tempo agora. Nós precisamos fazer de Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E essa é a condição indispensável para que sejamos cheios de paz. Nós vamos vibrar quando sair essa vacina, sim, as coisas boas têm que ser aplaudidas e recebidas, mas que a vibração da nossa alma agora seja a paz que vem pela presença de Jesus. As aflições, assim como os momentos de alegria, eles têm o seu papel para o nosso crescimento espiritual e a maturidade da nossa fé. Preste atenção. Enquanto você já aprendeu de Deus nesses 2 meses de ameaça pela pandemia da Covid? Quanto você já parou para ouvir de Deus? Comemore a bênção. Em meio a essa maldição, você pode comemorar uma bênção. Você tem mais de Deus. O Senhor está mais presente em sua vida. Há mais bênção. Deus nos permite as provas para que sejamos atraídos para perto dele. Ele permite, não vem dele. Essas bagaceiras da vida não vêm de Deus. Ele permite. Ele não deseja que fiquemos sob uma nuvem de ameaças. Ele não deseja que andemos em angústia de espírito, não é projeto seu. Não devemos olhar quando no jardim a gente não deve olhar para os espinhos, para os cardos. E agora também na nossa existência, devemos penetrar no jardim da palavra do Senhor e apanhar os lírios e as rosas e os perfumosos cravos de suas promessas. É isso que temos que fazer. Queridos, Deus vai resolver essa situação que está aí de pandemia. Deus vai resolver. Faça sua parte na prevenção. E Deus está agindo e vai continuar a agir e fazer a parte dele. Estamos chegando ao fim de um grande conflito. Um conflito de dimensões cósmicas entre o bem e o mal. E esse conflito ele vai se findar com o retorno de Jesus, que logo despontará para resgatar os que ele salvou na cruz do Calvário. E você está entre aqueles que ele salvou, amém? Foi por você que Jesus morreu. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, a palavra de Deus nos fala também algo tremendo. Jesus diz assim: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém... Guardar o quê? E que coroa é essa? Em 2 Timóteo, o Senhor Jesus, através do seu apóstolo, o Senhor Jesus nos revela, 2 Timóteo, no capítulo 4, os versículos 7 e 8, Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei o quê? A fé. Guarda o que tens, guarda a tua fé, é o que o Senhor Jesus está dizendo. O versículo 8 ele diz mais: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A mim e a você que amamos a vinda de Jesus.
Ele diz a coroa, guarda a tua coroa, disse Jesus. A coroa da fé. Como posso guardar fé? Fé e confiança em Deus não dependem tanto do estado sentimental e emocional, mas depende da nossa conexão com Deus. Guardar a fé é permanecer em conexão com o Senhor, é permanecer no Senhor. A ansiedade, ela se instala quando falta essa conexão com Deus. Por isso, não abra mão de uma vida de íntima comunhão e amizade com Jesus. Ele virá, queridos. Ele virá e falta muito pouco para isso. E acontecimentos que nem esse que nós passamos e outros tantos que não dá para enumerar agora e estudarmos, esses acontecimentos, eles foram previstos e Jesus chegou a dizer lá em Lucas, no capítulo 24, que quando nós víssemos essas coisas acontecerem, Lucas, no capítulo 21, no versículo 28, diz: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Exultai, quer dizer, não fique triste, apavorado. Quando você vê essas coisas, exultai, erga a sua cabeça com alegria, porque esse mundo mal vai passar. Esse mundo mal vai ter um fim. Precisamos exultar, nos alegrarmos, focados no grande encontro com Jesus e não sermos dominados pela incerteza, pelo medo, pela angústia e pelo pânico. Daqui a pouco haverá o completo extermínio do pecado neste mundo e de todas as suas consequências. Pecado que acarreta tantas misérias e dor na minha vida, na sua, da humanidade. E a palavra de Deus diz que o mal não se levantará segunda vez, amém? Está lá em Naum, no capítulo 1, versículo 9, o mal não se levantará por duas vezes, a angústia não se levantará. As provações não objetivam naufragar e acabar com a nossa fé, filhos de Deus. Mas é para nos despertar uma confiança inabalável naquele que não desvia de nós os seus olhos de amor e misericórdia. Você não quer ter paz no coração? Estude mais a Bíblia, ore mais, mantenha-se conectado com Deus. Se você não sabe estudar a Bíblia, peça estudos bíblicos, nós estamos aqui à disposição. Procure com quem estudar a Bíblia, peça ao Espírito Santo de Deus, é o nosso grande professor, é o nosso grande mestre. A Bíblia, ela se explica por ela mesma, estude a Bíblia. Quanto mais estudo, maior a conexão com Deus. Caso tenha dificuldade de estudar, não perca a oportunidade de se manter, peça alguém para estudar com você, mas esteja ligado à fonte da paz, que é Jesus. Não temos o que temer, a menos que percamos de vista a Jesus que está ao nosso lado e olhemos para os ventos desse mundo, para as ondas altas desse mar. O Senhor Jesus está voltando e Ele vem para buscar a mim e a você, para vivermos num mundo onde nunca mais o mal se levantará, nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais ameaça. O Senhor Jesus está ansioso por ser a motivação da alegria do meu e do seu coração. E para isso Ele se coloca ao nosso lado agora. Você não quer isso para a sua vida? Se você quer, eu vou chamar você para fazer uma oração comigo agora. Que você faça o seu voto para com Deus, de estudar mais a sua palavra, de se empenhar mais em oração e de olhar mais para Jesus do que para a propaganda que o inimigo está fazendo através dessa doença neste mundo, para roubar a atenção dos filhos de Deus, para distrair os filhos de Deus da presença de Jesus ao seu lado. Vamos orar? Incline sua fronte e vamos fazer uma prece ao nosso Deus. Pai querido, de todo o nosso coração, nós rendemos ao Senhor gratidão por esses momentos em que a Tua palavra foi aberta e o nosso coração foi cheio da Tua verdade pela presença santificadora do Teu Espírito.
Senhor, uma ameaça muito grande está sobre a humanidade. E nós somos constantemente convidados a tirar os olhos do Senhor, que fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. O Senhor disse mais: não temas, nem te assombres, porque eu sou contigo. O Senhor falou lá em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O Senhor disse que estaria a segurar a nossa mão direita. Pai, nos ajuda para que tiremos os nossos olhos do que acontece nesse mundo, para estarmos com os nossos olhos fixos no Senhor, nas tuas promessas. Nós não podemos ainda tirar os pés desse mundo, o que significa que ainda vamos passar por tribulações, o que significa que ainda vamos ouvir notícias ruins e ver coisas ruins. Mas, Senhor, que os nossos olhos espirituais estejam no Senhor, na tua promessa, na esperança do breve encontro com o Senhor. Abençoa cada pessoa que esteve presente nesse culto de adoração ao Senhor através dessa live. Que nesse momento, com o perdão dos seus pecados, e eu também com o perdão dos meus pecados, nós possamos receber na nossa alma, possamos receber no templo da nossa alma a presença consoladora e santificadora do teu Espírito Santo. Concede-nos a tua promessa. Cura, Pai, os corações que estão enfermados pelo medo, que estão enfermados pelo pânico, pela depressão, pelos os corpos que estão enfermados por doenças. Nesse momento, Pai, misericordiosamente, estende tua mão, faz fluir o teu poder sobre nossas vidas e restaura-nos a saúde perfeita na mente, no espírito, no nosso corpo, no nosso psicológico, Senhor. Restaura-nos a tua imagem e semelhança para a glória do teu nome. Obrigada. Continua a aquietar o nosso coração, a nos envolver com a tua paz que é diferente daquilo que o mundo oferece. A tua paz que tem nome, ela é chamada Jesus Cristo. Dá-nos, Pai, esta paz. Nos abençoa. Já já uma semana começa. Que seja uma semana de paz, envolvidos cada um de nós e os nossos familiares e os nossos amigos, todos envolvidos nos braços eternos de um Deus soberano e onipotente, de um Deus que ama e cuida de nós. Te pedimos, te agradecemos e esperamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.